Olá, pessoal! Hoje nós vamos aproveitar essa aula para explicar um pouquinho sobre as regiões brasileiras, ok? Com essa explicação, eu espero que vocês consigam responder as atividades que foram propostas no cronograma da segunda semana de abril, ok? Para começar, nós vamos falar sobre o IBGE. Por que falar sobre o IBGE? Porque o IBGE ele é o principal responsável pelas demarcações regionais do nosso Brasil. Tá? Mas para o que é o IBGE? O que significa isso? IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o significado da sigla IBGE. O que ele faz? Ele foi criado em 1936, está vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. Ele é responsável por um panorama atualizado do país. Ele faz a coleta e análise de dados de vários tipos, né? Ele coleta o emprego, a renda, o número de pessoas, né? O IBGE ele é responsável pelo censo demográfico, que é justamente a pesquisa que nos diz quantas pessoas nós temos, né? De qual o número da nossa população. É através do IBGE, dos dados coletados pelo IBGE, que a gente consegue verificar as necessidades de cada região. É através dos dados que o IBGE coleta que nós conseguimos verificar para onde vão ser destinadas as verbas do governo. Tá? É a partir desses dados que são estabelecidas as políticas públicas. Por isso que o IBGE é tão importante, porque é através dessa coleta que a gente consegue verificar as características de cada região. E é justamente através das características dessa região que é feita a divisão dos estados. A gente tem aqui um mapa e eu quero, antes de continuar, quero que vocês observem o seguinte. Nesse mapa aqui, ó, eu quero que vocês observem o que nós já estudamos em sala de aula, ó. O título, a legenda, aqui nós temos a escala, e aqui, ó, tá vendo, ó, a setinha com N é a nossa orientação, né, tá indicando o norte. É importante que vocês sempre verifiquem, sempre analisem isso quando vocês olhem um mapa, tá? É sempre importante a gente saber identificar as características principais, né, da nossa cartografia. Aí, então, nós temos aqui, o nome oficial é República Federativa do Brasil. O nosso Brasil, ele é apresentado com 27 unidades federativas. Essas 27 unidades federativas são 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal está aqui, ó. Tá vendo esse pequenininho? Então, são 26 estados mais o Distrito Federal, representando, assim, 27 unidades federativas, tá? E aqui a gente tem aquela informaçãozinha do IBGE, divisão regional em país em 5 regiões. As 5 regiões são essas: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Já foi diferente no passado, hoje ela se encontra dessa forma, ok? Os critérios para a gente fazer essa divisão foram estabelecidos pelo IBGE. Foi o IBGE que nos deu dados concretos para que fossem feitas essas divisões. E elas são feitas pelas semelhanças naturais e socioeconômicas. Então, a gente vê o que em uma parte do Brasil e outra parte do Brasil que elas têm em comum socioeconômico e natural. E aí a gente junta esses estados e coloca tudo dentro de uma única região, tá? Então, a gente tem aqui esse trecho, essa parte, ela faz parte da região norte porque elas têm semelhanças naturais e socioeconômicas, ok? Passando daqui, para a gente poder falar de cada parte, de cada região, eu preciso que vocês entendam algumas coisas antes, né? Eu preciso que vocês entendam o significado de algumas palavras. Por quê, Pro? Porque vocês vão ouvir eu falar delas. Quando eu for falar características de cada região, uma das coisas que fazem a característica é justamente essas palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês: extrativismo, agricultura, pecuária, agropecuária e indústria, tá? Então, para a gente poder dar continuidade, a gente precisa primeiro saber o que é extrativismo. O extrativismo, ele consiste na extração da natureza. Então, tudo que você retira da natureza para fim comercial e industrial, ele é um extrativismo. Se você retira da natureza e repõe, não é extrativismo. O extrativismo é só quando você retira, tá? Sempre para fins comerciais. Esse extrativismo, ele pode ser mineral,
ele pode ser animal e ele pode ser vegetal. Então, a gente tem 3 tipos de extrativismo: mineral, animal e vegetal, ok? Além do extrativismo, nós vamos ter a agricultura. Nós já falamos muitas vezes da agricultura. A agricultura, ela tem por objetivo a produção do solo, trabalhar o solo. Então, ele é quase que o contrário do extrativismo, né? No extrativismo você retira, na agricultura você cuida do solo, você planta. Então, quando você faz uma produção do solo para que ele produza animal ou vegetal para fins de utilidade do homem, aí a gente está falando de agricultura. Ah, eu tenho aqui um jardim na minha casa. Não é agricultura, né? O seu jardim, ele serve apenas por uma questão de um hobby, de beleza, né? É uma questão de paisagem. Agora, quando você planta para produzir para utilidade de consumo e de comércio, aí é agricultura, ok? Pecuária. A pecuária, ele está envolvido no lado animal. Então, quando você cria animais com a finalidade de procriação para venda e para consumo, quando ele tem atrás daquela criação de animais existe um comércio, então nós estamos falando de pecuária. Tá? Eu tenho 3 gatos e 7 cachorros. Contrário, né? Eu tenho 2 cachorros e 7 gatos. Eu não cultivo pecuária, eu não estou trabalhando pecuária, eu tenho aqui meus animais domésticos. Agora, digamos que eu tenho aqui no fundo da minha casa uma criação de porcos que eu reproduzo para poder comercializá-los, para poder vender, né? Eu vendo, aí eu estou fazendo uma tratativa comercial, tá? Agropecuária. A agropecuária é a junção dos dois, é a junção da agricultura com a pecuária. Então, quando nós temos o cultivo de plantas e animais para consumo e fornecimento de matéria-prima, para comercialização, aí nós temos a agropecuária, é a união dos dois. E nós temos a indústria. A indústria é uma atividade econômica que ela surgiu com a finalidade de transformar as matérias-primas. Então, ela pega aquela matéria-prima que você retirou da natureza, ela faz uma transformação e comercializa. Então, esse processo de transformação da matéria-prima num produto comercializável, ele é feito pela indústria, ok? Então, daqui nós vamos seguir agora para as características regionais. A primeira região que nós vamos falar é da região norte. Eu coloquei aí para vocês um print da página que vocês vão ter na apostila. Na região norte, eles já vão dar aqui para gente, ó, algumas características de lá. É uma área caracterizada pela presença da floresta amazônica e por grandes rios. É a margem dos quais se estende a população pouco numerosa. Entre as suas principais atividades econômicas estão o extrativismo vegetal, lembra aqui ó, a palavra extrativismo, ou seja, é a retirada de vegetal, que no caso aqui é a madeira, borracha e frutas, mineral e ferro e mineral, extrativismo mineral, que são os ferros, manganês, alumínio e ouro. A região destaca-se atualmente como área de ampliação de atividades agroindustriais, ou seja, você retira da natureza essa questão agro e industrializa ela para comercialização, e o ecoturismo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui eles colocam para gente o Festival de Parintins. Uma das formas, dos atrativos econômicos da região norte é uma festa folclórica que nós temos uma vez por ano, que vocês já devem ter ouvido falar. Ela é a maior festa junina aberta, né, do Brasil, e ela é caracterizada pela disputa entre 2 bois, o boi garantido, que representa a cor vermelha, e o boi caprichoso, que representa a cor azul. Essa é uma festa característica que atrai muitas pessoas e que ajuda na economia da região. Outra característica que nós temos lá é a floresta amazônica. A floresta amazônica, nós temos hoje um encalço, né? Uma questão bem complicada que é o desmatamento. Então, o que acontece por conta desse desmatamento? Existe um controle. Existe um controle porque o desmatamento ele não está prejudicando só
a economia regional, mas ele está complicando agora também as questões ambientais, não só do país, mas do mundo, né? Então, há um controle em que é garantido que o desmatamento, o extrativismo seja realizado apenas pelas pessoas locais, tá? Assim, a gente acaba impedindo de que haja a migração dessas pessoas para as áreas urbanas, né? Que elas saiam do rural para a área urbana. Uma desses extrativismos que são feitos, né, que acaba decorrendo por lá ser uma região de floresta abundante, é o extrativismo da madeira e da borracha. Então, a gente tem aqui, ó, uma fotinha que eu coloquei para vocês de uma seringueira. Da seringueira se extrai o látex, que a gente faz a borracha. O homem faz uns cortes na madeira, deixa um baldezinho aqui amarrado, tá vendo? Esse líquido que escorre aqui, ele é o látex que é transformado depois na nossa borracha, tá? Essa é uma das principais fontes de renda da região norte. A região nordeste. A região nordeste, ela tem um clima, ela tem um clima úmido, uma região litorânea, né? Quem aqui nunca quis ir viajar, passar as férias no Nordeste? A gente sempre ouve falar assim, vai viajar? Vou lá pro Nordeste. Quando a gente fala em Nordeste, a gente já pensa naquelas praias maravilhosas, né? Mas não é só a praia, pessoal. Lá a gente tem a festa São João de Caruru, que é uma festa junina muito conhecida, que ela é realizada ao ar livre. Tem um desenho dela aqui na apostila de vocês, ó. Tá vendo aqui? Essa festa, ela tem fogueira, ela dura o mês inteiro de junho e ela atrai muitos turistas, né? Além da festa, tem a questão da natureza, que é a Caatinga e o litoral nordeste. Essa questão da Caatinga e do litoral nordeste, eles atraem muitos turistas, muita gente vai viajar para lá. A viagem às vezes é muito cara, porque tem muito estrangeiro que acaba sendo atraído pelas belezas do litoral. Então, essa também é uma das fontes de renda muito grande da região do Nordeste. Além disso, eles também têm aqui, ó, atividades ligadas à agropecuária e o extrativismo mineral, que é o sal marinho e o petróleo, tá? Então, eles têm essas três formas de, de economia, né, da região. Na região centro-oeste, a gente tem aqui como um centro cultural, né? Tem várias questões, tem as músicas, tem as comidas típicas de cada região. Uma coisa que a apostila destacou para vocês é a cavalhada. O que é a cavalhada, Pro? A cavalhada é uma festa trazida pelos portugueses que se originou nos torneios de cavaleiros medievais, né, em que havia encenação de jogos de varas e argolas. Essa festa ela é realizada durante 3 dias. Isso também atrai bastante gente para assistir, para participar, faz parte da cultura da região. E além disso, ela também tem essas questões aqui, ó, que a gente coloca para vocês, né? Ó. A maior parte de sua população veio do sul, expandindo-se nas fronteiras agrícolas, né? Com um alto nível de mecanização e tecnologia. A gente consegue ver aqui pela cidade, tá vendo? Além disso, a gente tem a questão ambiental, que é o Cerrado Pantanal, que também traz muitos turistas para a região. Aí nós vamos para a região sudeste. A região sudeste, pessoal, vocês precisam conhecer. Ela tá aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Quem não conhece aqui é a região sudeste, onde nós moramos. Qual que é a maior característica da região sudeste? A industrialização. A região sudeste, ela é do Brasil a segunda maior região do país, sendo apenas menor do que a região sul. Além de concentrar a maior parte da população brasileira, a região sudeste também concentra a maior parte de renda média da população. Nós estamos agora numa fase de pandemia, né, por conta do Covid-19. E o que acontece? O governador de São Paulo proibiu a gente de ir para as ruas por conta de uma questão de saúde pública, certo? Qual que é o medo? O medo é que a economia quebre. Por quê? Porque São Paulo é a maior fonte de renda do país. A maior fonte de renda de produto interno bruto vem de São Paulo. Então, se São Paulo para,
ele acaba impactando em todo o país, não só no estado. Por isso que a gente vê um grande conflito nessas questões de parar ou não parar, quando a gente fala nas questões econômicas, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho por que a gente tem esse conflito, porque a gente fala, vai quebrar, porque a nossa produção é a maior. Então, se a gente para, consequentemente, o prejuízo é maior também, né? Nós temos aqui algumas características da nossa região, temos o nosso carnaval no Rio de Janeiro, também tem o carnaval em São Paulo, temos as nossas cidades turísticas, né? E vamos para a região sul. A região sul, ela é caracterizada pelo setor agrícola e industrial. Tá aqui, a gente tem aqui quais são os estados que fazem parte da região sul. E uma das características muito grandes é a turística. Tanto no verão quanto no inverno, a região sul, ela recebe muitos turistas, né? Além das praias, das cataratas, dos monumentos, no inverno, a gente tem locais, tem lugares que às vezes, dependendo do inverno, neva. Então, o número de pessoas que acabam indo visitar a região sul é muito grande. Isso também é algo que colabora muito com a economia do país. A carne, né? A questão da pecuária, da comida, ela é muito vista também. Quem aqui nunca ouviu falar do churrasco gaúcho, né? Por que o churrasco gaúcho? Já existe toda uma tradição, né, nessa questão da culinária do sul. E aí, pessoal, vocês vão ter algumas questões nas atividades de vocês. Talvez vocês precisem voltar um pouquinho antes em algumas páginas para vocês olharem o mapa e conseguirem se localizar para responder. O que eu queria falar para vocês também é do desafio final. No desafio final, a gente tem o seguinte, ó. No futuro, devem ocorrer novas mudanças no Brasil, na divisão regional, em sua ocupação territorial e em sua paisagem. Afinal, por influência do homem, o país está em constante transformação. Pegue no final do seu caderno o mapa do Brasil. Escolha uma das regiões nele representadas e caracterize-a, identificando-a com alguns dos itens abaixo relacionados: folclore, ritmo musical, vestuário, culinária e tantos outros. Você pode fazer essa representação por meio de desenho, pintura, colagem, entre outros. Daí tem um exemplo aqui, olha, tem o mapa do Brasil e tem desenhos de cidades aqui. Então, o que eu quero que vocês peguem? Vocês peguem uma região. Então, vamos fazer de conta. Vamos pegar o Nordeste. No Nordeste, vocês vão pegar uma parte ali do Nordeste, vão ver quais são as características ali do Nordeste. E aquele lugar, ao invés de vocês escreverem Nordeste, vocês vão desenhar, ou vocês vão pintar, ou vocês vão fazer colagem. Pode pegar numa revista, recorta, cola ali na região. Cada região cola com a característica do que ele tem, de qualquer coisa. Por exemplo, chegamos lá em Minas. Ah, Minas é pão de queijo. Quem não lembra de pão de Minas quando fala em pão de queijo? Então, pega um desenho de pão de queijo, cola lá em Minas. Em vez de você escrever Minas Gerais, escreve lá, coloca um pãozinho de queijo. Quando a gente tá lá no sul, ó, eu falei do churrasco gaúcho. Então, pegam lá um espetinho, coloca lá no desenho. O Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor. Pega uma fotinha do Cristo Redentor, cola no Rio de Janeiro. Peguem imagens que representem cada região e coloca ali no mapa, ok? Quando você fizer, tira uma fotinha e manda para mim. Mas tira uma fotinha com você e o seu trabalho, tá? Não manda fotinha só do trabalho, não, que eu quero ver você também, que eu tô morrendo de saudade, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me manda no WhatsApp ou me chama no grupo, tá bom? Aqui do Classroom ou no grupo do Facebook, tudo bem? Beijo e até a próxima!